o plantão Enem ao vivo está de volta. Continuamos conversando com os professores de português, literatura e arte. Participe ligando ou passando um e-mail para o plantão Enem ao vivo. Nesse bloco, o assunto é literatura. Se liga no vídeo. Como nas outras artes, também a literatura é um retrato, um testemunho da época em que foi produzida. A estrutura social, a experiência cultural e a situação política marcam a literatura que parte da realidade para recriar o mundo. No Brasil, destacam-se os seguintes movimentos literários. O Barroco, estética do século XVII, época em que o Brasil estava com a espiritualidade, antes incontestável, abalada pelos conceitos realistas do Renascimento. O arcadismo do século XVIII, quando a burguesia toma o poder político e a espiritualidade é deixada de lado. O romantismo, marcado pelo individualismo e pelo nacionalismo, é um dos mais significativos na história da literatura brasileira do século XIX. O realismo, que entra em cena com críticas ácidas à sociedade e ao caráter duvidável do ser humano. Nessa época, já se debatia corrupção na política, e com a sociedade urbana consolidada, muitos valores são desmascarados como falsos. O modernismo do século XX, que negou o tradicionalismo das artes, incluindo a literatura. O mundo vivia a situação do pós-Primeira Guerra Mundial e precisava ser recriado. A sociedade começa a sofrer profundas revoluções, diferente das outras estéticas. O modernismo não foi espontâneo. Ele foi criado e projetado com um fim e apresentado na Semana de Arte Moderna de 1922. A literatura contemporânea. Artes do século XX e XXI. São textos que dão diferentes enfoques à realidade. Na poesia, no teatro, na prosa de ficção. A literatura contemporânea é marcada pela pluralidade de vozes, pela intertextualidade, pelo multiculturalismo e pelo entrelaçamento de diferentes manifestações artísticas: cinema, TV, teatro, música popular, quadrinhos, charges e cartoons dialogam intensamente com textos literários, criando um grande mosaico de vozes e de linguagens. Bem, e aí, professor Luiz Carlos, é preciso realmente conhecer todos os estilos literários para fazer uma boa prova do Enem? Óbvio, né? O estudante tem intimidade com os estilos e épocas desde o primeiro ano colegial, só que as provas de Enem não têm aquela característica de exames pré-históricos que exigiam decorebas de características de época. Inclusive, no próprio enunciado do Enem, já consta o estilo a que pertence o texto. Eles pegam, por exemplo, um texto do Cruz e Souza, já falam que o texto é simbolista, e em meio às opções o aluno vai identificar por que o texto é simbolista, né? Então tem que compreender o texto e não apenas guardar, né, aquele acervo de características que sem nexo com o texto, e o menino vê a literatura como algo isolado. Então é preciso conhecer os estilos de época, mas sem essa necessidade de decorar. E principalmente de saber fazer a interligação de uma época para outra época, né? Vamos dar um exemplo concreto. O Castro Alves é um poeta classificado no romantismo, mas você encontra poemas de Castro Alves em que o próprio título, por exemplo, Subtegme Fag, que é um verso de Virgílio, e dentro do poema do Castro Alves, ele retoma elementos do arcadismo. Só que numa dicção romântica, caracterizada pela emoção, pela exaltação, pelo exacerbamento do eu, né, do eu lírico, mas sem rejeitar algumas propostas do arcadismo. O maior equívoco é achar que um estilo vem para rejeitar, rechaçar, jogar fora tudo o que aconteceu anteriormente. A arte se faz, né, por o acúmulo e absorção do que passou. Eu ia perguntar, e imagino que isso deva ser muito parecido para a prova de arte também, né? Sim, mais uma vez, retomando a questão de questões da língua portuguesa do Enem,
elas têm uma relação muito forte com a arte. Para discutir, para pegar determinados, por exemplo, texto histórico, insere uma obra de arte daquele período para discutir. Um exemplo claro, nós temos, por exemplo, um quadro da Anita Malfatti, Estudante. É um quadro expressionista, é uma exposição que causou escândalo no Brasil, quando foi no início do século XX. E na questão do Enem, especificamente na questão do Enem, o que é relacionado a essa imagem, a essa figura? Um texto criticando esse tipo de arte, um texto da língua, né, portuguesa, e para fazer a associação com essa imagem. É o texto do Monteiro Lobato. Exatamente, o texto do Monteiro Lobato, criticando aquele tipo de arte, aquela arte que estava sendo feita. E, na realidade, era um movimento, era uma manifestação coletiva de artistas intelectuais brasileiros em favor da renovação da arte, porque ela estava com teor extremamente conservador, que já vinha do século anterior, e eles buscavam exatamente isso, construir uma identidade nacional, identidade imagética nacional, quer dizer, buscar elementos da cultura brasileira no universo da arte. É uma coisa interessante, porque o Monteiro Lobato era bastante adiantado, bastante avançado em certos aspectos, a gente até pode considerá-lo, sem erro, como autor pré-moderno, não apenas pelo aspecto cronológico, mas ele se equivocava nesse aspecto da pintura. Né? Então, às vezes, uma pessoa pode ter uma mentalidade moderna num determinado setor para a arte, mas ser reacionário em outra dimensão. E é importante, voltando ao que se dizia antes, porque o aluno que vai prestar a prova do Enem, às vezes ele fica muito preocupado em decorar literalmente as características antigamente colocadas de cada estilo. Não é preciso isso, não se vai perguntar. A característica é do estilo. O que se espera é que esse aluno tenha uma compreensão global do que foi que aconteceu em cada estilo, e ele vai usar esse conhecimento, novamente aqui é o que se dizia antes, para interpretar, para compreender o texto, como já dito aqui, em que são sujeitos situados historicamente diferentes, mas que têm diálogos com essas diferentes épocas. Porque o ser humano, ele não é sempre único, ele é plural, ele dialoga com outros momentos. Então é muito importante que o aluno do Enem saiba, sim, do que foi cada estilo, mas que ele compreenda isso como um modo dele interpretar o texto que vai aparecer para ele na hora da prova. As questões do Enem também, elas têm um eixo cognitivo que ele é comum a todas as áreas do conhecimento. Então, dominar a linguagem, elaborar uma questão, são passos que o aluno deve construir, isso deve ficar na avaliação, e inclusive relacionando essa época, estabelecendo conexões. Então, são passos, como é que ele aprendeu aquilo, de que forma que ele consegue resolver determinado problema. Então, são questões. E relacionando épocas o tempo todo. Relacionando a época de fatos da arte e fatos da literatura da língua portuguesa. Vamos ver quais dúvidas os telespectadores têm em casa? As perguntas continuam chegando aqui. Olha só, a Janaína, lá de Araçuaí, pergunta, ela fala assim, que sempre ouço falar que a literatura é intertextual. Em que consiste a intertextualidade? O escritor, antes de ser escritor, ele é leitor. Então ele leu milhões de textos e quando vai confeccionar o seu, ele vai dialogar com vários outros textos. O Machado de Assis, por exemplo, que é o nosso grande mestre. É inconcebível a compreensão da obra maior de Machado de Assis, que é Dom Casmurro, sem o conhecimento de Otelo, de Shakespeare. Né? Há até uma brincadeira que o Otelo, né, é chamado o Mouro e o Bentinho é o Casmouro, né, é o Casmurro. Provavelmente, inclusive, o apelido Casmurro é um trocadilho de um Mouro. Né? A poesia do Oswald de Andrade, por exemplo, dialoga com a carta do Pero Vaz de Caminha. O Murilo Mendes, o nosso grande poeta de Juiz de Fora, Murilo Mendes. Né? O famoso poema dele, A Canção do Exílio, minha terra tem macieiras da Califórnia, onde canta o gaturamo de Veneza. Não permita, Deus, que eu morra sem antes chupar uma carambola de verdade. Eu vi cantar um sabiá com certidão de idade. Ele foi buscar no Gonçalves Dias fazendo uma paródia, né? Que é um dos processos
mais eficaz da literatura modernista. São Luís Carlos, se me permite, na arte tem um termo que é releitura, né? Releitura de obras. O artista contemporâneo ou de um movimento mais recente vai lá na Renascença e pega, o Picasso fez muito isso, né? Pega pinturas de renascentistas e faz dá uma outra interpretação, dá uma outra conotação, quer dizer, trazendo aquele elemento para o mundo contemporâneo dele. Né? O cinema faz muito isso. Cinema faz demais. E essa intertextualidade é um foco que merece realmente muita atenção dos alunos que vão fazer o Enem. Ser intertextual significa realmente estar dialogando, retomando ou parte do texto, ou fazendo referência ao texto. Né? Não há às vezes uma apropriação inteira. A gente brincamos muito com Minha Terra Tem Palmeiras, que talvez seja um dos poemas mais parodiados na nossa literatura, na nossa arte em geral, mas isso vem desde a fazer referência a personagens da literatura, a uma experiência de um autor, enfim, a intertextualidade, ela é um mosaico, né, um mosaico de vozes, e que vai exigir conhecimento prévio, exige muito conhecimento prévio. Agora, nada que não possamos ficar atentos. Quer ver como é que aquele texto está construído? Às vezes tem partes inteiras de outro. Eu vou citar aqui, por exemplo, uma música esqueci agora o nome Desculpe, viu? Tem uma música, já que ela falou de música. A música já que ela falou de música. Do Renato Russo, me lembrei. Tá? Camões. Ele fala é um texto dele, e ele não só retoma Camões, né? Amor é fogo que arde sem se ver, e outros, por exemplo, um texto de uma outra cantora famosa, em que ela fala, a poesia dela aparece, e no final ela retoma um texto um trecho do Primo Basílio, né, de Eça de Queiroz. Então há essas retomadas muito interessantes, sobretudo na música. Fique atento às músicas. Elas têm muito esse jogo intertextual. Tudo interligado mesmo, né? Júlia, diga. Tem uma pergunta nova, de venda nova, e é do Luciano. Ele pede para explicar os tipos de épocas dentro da literatura, professor, e como o Enem poderia abordar os temas barroco, simbolismo, dentre outros. Como será essa identificação? Não, como nós já falamos, eles não vão fazer nenhuma pergunta cobrando, né, de qual estilo de época é um texto. Eles vão pegar, por exemplo, um texto do Gregório de Matos, já afirma que o Gregório é um artista barroco, ou um fragmento de um sermão do Padre Antônio Vieira, para o aluno identificar dentro do texto qual a característica barroca que está visível ali, né? Porque às vezes tem um texto, por exemplo, do Castro Alves, como eu citei, que se destaca ali uma característica do arcadismo, né? Tem autores, por exemplo, como o Mário de Andrade. O Mário de Andrade, ele tem um texto chamado A Escrava que Não Era Isaura. Então você pega o título do texto do Mário de Andrade, também, né? que já é intertextual, que é parodiando o Bernardo Guimarães, né? Então, normalmente articulando um estilo com o texto, né? Ou às vezes pegando o mesmo tema e como que esse tema é trabalhado ao longo dos estilos de época, né? O tema da natureza, o tema do amor, o tema da mulher, etc. A Nicole Faria, de Itapecerica, ela pergunta quais são as obras ou as escolas literárias mais cobradas no Enem. Olha, Nicole, eu citei há pouco que o Drummond, né, é a menina dos olhos do Enem. Tem muitos textos do Drummond, né, e do modernismo. Eu até acho interessante, né, que o modernismo mereça mais atenção. Ano que vem já vai ser comemorado 90 anos da Semana da Arte Moderna. Então, é bom que o modernismo seja mais estudado, com autores como Mário de Andrade, Carlos Drummond, João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, livros como Vidas Secas de Graciliano Ramos. E embora o Enem não cobre nenhum livro, leitura prévia, né, eu achava até que deveria ter uma lista de pelo menos 50 obras fundamentais para ao longo dos 3 anos colegiais o aluno valendo aquilo ali, mas nunca deixar de ler textos, né, fundamentais como Dom Casmurro de Machado de Assis, a poesia de Castro Alves, a poesia de Drummond, a poesia de João Cabral de Melo Neto,
o Érico Veríssimo, sobretudo o Incidente Antares, que é uma retomada da história do Brasil. Né? Então, são autores que merecem assim, a nossa atenção. Sempre. Tem mais pergunta aí, Rafa? Tem sim, uma pergunta daqui de BH, do Rogério. Ele quer saber como funciona isso da literatura ter diálogo com outros tipos de arte e por que razão as artes se misturam. Eu vou começar e vou passar a bola aqui para o Geraldo. Vamos falar de um livro que é fantástico, né? É Amar, Verbo Intransitivo, do Mário de Andrade. Né? Tem até um filme muito bom chamado Lição de Amor. E tem uma cena do livro em que a Fräulein, a protagonista, que é alemã, que vem ensinar amor para um menininho da família burguesa de São Paulo, ela se isola num parque e diante da natureza, próximo a uma ponte, ela dá um grito. Né? E o Mário faz uma leitura da obra expressionista do grito. Do grito. Né? Do grito. Então, esse é um diálogo. Edvard Munch. É uma obra expressionista, né? E o expressionismo é uma corrente estética do século XIX, e os artistas dessa corrente queriam o quê? Valorizar a expressão interna. Então, essa relação do grito, né, está relacionado com o emocional, né? Isso. É uma característica dessa corrente estética. Para eles não era a arte, a pintura principalmente, não estava só no nível da visão, estava no nível do sentimento interno, da mente, né? Então, essa pode ser uma associação, né, com essa imagem da personagem do livro. E o mesmo acontece com a obra Os Girassóis, né, de Van Gogh. Manuel de Barros, um dos nossos poetas, né, contemporâneos, vivos, faz essa associação. É muito bonita, em que ele fala: os girassóis doem em mim. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, professora Leiva, professor Geraldo, professor Luiz Carlos. Nosso tempo realmente acabou, mas sábado que vem tem mais. E acompanhe a programação da Rede Minas. Em vários horários você confere dicas sobre conteúdos do exame. São os Drops Enem. E o nosso programa pode ser revisto na íntegra na nossa página na internet. As perguntas que não foram respondidas aqui estarão no nosso site com tradução para Libras. Isso, no nosso site você encontra também um mix de matérias e programas do nosso acervo para ampliar o seu conhecimento. E os programas e drops estão traduzidos para Libras. É a Rede Minas de plantão no Enem, uma parceria com a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. E não se esqueçam que estamos também nas redes sociais. Até o próximo sábado.